Olá, caros ouvintes, eu sou o Túlio Gomes e estamos dando início a mais um devocional Temor e Tremor. O nosso texto bíblico de hoje se encontra no livro de Atos, capítulo 4, dos versos 32 ao verso 37. Estarei dando início à leitura. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Meus queridos, neste ponto da história do livro de Atos, a igreja deve contar com cerca de 5.000 membros. Aproximadamente 5.000 cristãos faziam parte da igreja em Atos, neste momento. E faz importante destacar pelo menos dois fatos anteriores, dois fatos que antecederam essa narrativa que acabamos de ler. O primeiro fato foi a perseguição e a prisão de Pedro e de João. Eles foram presos, eles foram interrogados e ameaçados. Não só ele, mas a igreja como um todo sofreu uma ameaça e sofreu com essa perseguição a liderança. Ela estava sendo realmente e verdadeiramente perseguida. Todavia, o que nós vemos aqui é que ao invés da igreja, da comunidade se espalhar, ao invés da igreja e da comunidade recuar, entrar em crise, é justamente ao contrário, pois ela continuava unida e forte, ela continuava com grande poder e multiplicando-se cada vez mais. Nós vemos aqui a união da igreja na prática. O outro fato anterior a este, que se faz importante destacar, é justamente o versículo que antecede a nossa narrativa. O versículo 31, através de uma oração, nós vamos ver que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, com intrepidez eles anunciavam a palavra de Deus. E logo em seguida, essa plenitude de Espírito, através da oração, o que nós vemos é o detalhe, as características, a narração de uma igreja unida e que ajudava aos pobres, de uma igreja generosa que praticava o amor. John Stott ele vai dizer que a plenitude do Espírito ela se manifesta tanto nos atos como nas palavras, tanto no serviço como no testemunho, tanto no amor pela família como na proclamação do Evangelho ao mundo. Então, meus queridos, através da plenitude de Espírito e da fé que dominava a vida de cada um desses 5.000 membros, é que Lucas descreve aqui no nosso texto bíblico que todos eram um em coração e alma. Tão forte, verdadeiro e pleno era o amor desses membros por cada um. E esse é o ponto, meus queridos, justamente porque todos eram governados pelo Espírito Santo, todos tinham e compartilhavam a mesma fé, ideologia, conhecimento, amor por Cristo e propósito, é que a união era tão firme e forte e verdadeira. Por isso aqui não havia espaço para discórdia e nem intrigas. Todos estavam com a mente, coração, alma voltada para a mesma direção. E eu acredito que aqui uma das palavras-chave da nossa reflexão de hoje é justamente o amor.
Aqui os membros da igreja primitiva, eles amavam o nosso Senhor e Deus de todo o seu coração, alma e mente, ou pelo menos buscavam fazer isso. Aqui eles amavam o próximo como a si mesmo. E aqui era um amor que nascia do interior, nascia de dentro, não era um amor imposto, um amor forçado. Não, eles amavam internamente ao ponto de se externizar, ao ponto de não caber mais em si e virar ato, e virar prática. Eles amavam ao Senhor e por isso proclamavam o Evangelho. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E aqui eles amavam o seu próximo como a si mesmo, ao ponto de se externizar. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então era distribuído a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A generosidade, o ato de compartilhar, de ajudar, auxiliar, doar. Como diz Hernandes Dias Lopes, o amor aqui ele é traduzido em ação. Crentes cheios do Espírito Santo têm o coração aberto e o bolso também. O amor não consiste naquilo que falamos, mas no que fazemos. A comunhão passa pelo compartilhar. A unidade da igreja transformou-se em solidariedade. Pessoas eram mais importantes do que coisas, pois os crentes adoravam a Deus, amavam as pessoas e usavam as coisas. O amor na igreja de Atos era vivida do âmbito interno, pois todos eram um coração e alma, e todos viviam e agiam com generosidade, e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, é o que o texto nos fala. Tudo, porém, lhes era comum. O amor na igreja de Atos, ele era vivido no âmbito externo, através do testemunho dos apóstolos, pregando a ressurreição de Cristo, através do próprio testemunho dos cristãos diante da sociedade da época, onde tal generosidade, tal temor ao Senhor e as pregações e a evangelização geravam um grande impacto na sociedade. E as pessoas ao redor viam cristãos unidos, generosos, se ajudando. Isso causava um impacto externo, isso era um testemunho externo. O amor da igreja apostólica era vivido de modo prático, onde aqui nós vemos o próprio exemplo da vida de Barnabé, também conhecido como filho da consolação, filho da exortação ou encorajamento. Aqui Barnabé foi usado como um exemplo vivo e prático de tudo que o texto nos descreve. Ele encorajava as pessoas ao seu redor através da sua atitude verdadeira, fiel, através do seu amor, da sua gratidão. E diante disto tudo, meus queridos, vale destacar o equilíbrio. Aqui o texto bíblico nos mostra o equilíbrio. A igreja, ela pregava, ela compartilhava e evangelizava. Ela dava testemunho da ressurreição de Cristo. Ali havia palavra, mas também havia a ação social, havia o cuidado, havia a generosidade, o compartilhar, havia as boas obras entre os irmãos, entre os cristãos. Porque, meus queridos, a ajuda, a generosidade, a colaboração aos pobres e aos necessitados, a transformação social e econômica ali, só faria algum sentido se houvesse também uma transformação espiritual, uma transformação interna. Pois sem a justiça, a remissão e a salvação, não seria a barriga cheia que livrariam essas pessoas da morte e da condenação eterna, e o de um sofrimento ainda pior. E antes que algum ouvinte venha pensar ou comparar ou achar que é uma espécie de socialismo ou comunismo,
eu gostaria de dizer que isso é uma ideia extremamente errada. Primeiramente, porque aqui nós estamos diante de uma ideologia totalmente, infinitamente superior, moldada e imposta por uma entidade divina, que é o nosso Deus, que é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. E não uma ideologia falha e ilimitada imposta pelo ser humano. Segundo, tudo aqui era voluntário e não era algo imposto. Tudo aqui era feito de coração. As almas e os corações dos cristãos haviam primeiramente sido transformados. Tinham amor, tinham vontade, gratidão, desejo interno e íntimo de dividir, de compartilhar, de doar, de dar. E não era um ser humano, através de uma ideologia política e um modelo político, através de leis e de regras, que iria impor e obrigar as pessoas a dividirem e a repartir. Pessoas dividindo e repartindo de má vontade, por não querer dividir e repartir. E por fim, o texto bíblico aqui ele aponta para uma distribuição não igualitária. A distribuição ocorria à medida que alguém tinha necessidade. O amor, a união e a harmonia da comunidade era tão forte e era capacitada por Deus e seu Espírito Santo ao ponto que as pessoas voluntariamente e de bom grado doavam e compartilhavam os seus bens. Os seus bens eram comuns a toda a comunidade. William Barclay ele diz o seguinte: a sociedade chega a ser verdadeiramente cristã não quando a lei nos obriga a repartir, mas quando o coração nos move a fazê-lo. E, meus queridos, como cristãos, que possamos diariamente desenvolver o amor em nossas vidas. Não o amor invejoso, orgulhoso ou egoísta, não o amor segundo os padrões desse mundo, mas o amor que Deus nos dá. Desenvolver o amor, desenvolver a união e a harmonia com nossos irmãos em Cristo e amar ao nosso próximo, mesmo que ele seja o nosso inimigo, amá-lo como a nós mesmos. Que possamos buscar fazer isso e desenvolver isso diariamente. Porque o amor de Deus ele é grande e perfeito demais para caber só dentro da gente. Por isso devemos externizar esse amor, praticar esse amor em obras, em ações, em atitudes. Finalizo com uma oração. Senhor Deus e Pai, estamos aqui em Tua presença para Te agradecer por mais um dia de vida. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui aprendendo, estudando e refletindo na Tua palavra. Que o Senhor nos capacite, ó Pai, a compreender e a pôr em prática tudo aquilo que foi estudado aqui. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque um dia o Senhor enviou o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo, ó Pai, atua em nós, nos capacitando em amor, nos capacitando a sermos bons e a fazermos toda boa obra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor um dia nos amou e continua a nos amar. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos apresentou a luz, nos apresentou o Evangelho, nos redimiu e nos apresentou a salvação. Peço que o Senhor nos dê uma semana debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, uma semana abençoada. Assim nós choramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.